Apoie o canal, curta o vídeo e siga-nos. James Joyce, Dublinenses. 15 contos que retratam a vida em Dublin, entre paralisia e epifanias. Na descrição do vídeo você encontrará o link para a playlist. Terra. A supervisora tinha dado permissão para que saísse assim que o chá das mulheres terminasse, e Maria estava muito entusiasmada com a noite de folga. A cozinha estava brilhando. A cozinheira havia dito que dava para se enxergar nas grandes chaleiras de cobre. O fogo estava forte e bonito e em um dos aparadores havia 4 bolos enormes. Os bolos pareciam estar inteiros, porém ao chegar perto dava para ver que tinham sido cortados em longas fatias grossas e que estavam prontos para serem servidos durante o chá. A própria Maria os havia cortado. Maria era uma pessoa muito pequena, mas tinha um nariz comprido e um queixo muito comprido. Era um pouco fanha, mas falava sempre em um tom tranquilizador. Sim, meu bem e não. Meu bem. Sempre era chamada quando as mulheres brigavam por causa das tinas e sempre conseguia restabelecer a paz. Um dia a supervisora disse: Maria, você é uma legítima promotora da paz. E a vice-supervisora e 2 integrantes do comitê ouviram o elogio. E Ginger Mooney sempre dizia que estaria tudo acabado para a surda-muda encarregada dos ferros se não fosse por Maria. Todos gostavam muito de Maria. As mulheres tomariam um chá às 6 horas e ela poderia sair antes das 7. De Ballsbridge ao Pilar, 20 minutos. Do Pilar a Drumcondra, 20 minutos. E 20 minutos para comprar as coisas. Chegaria antes das 8. Ela pegou a bolsa com as fivelas prateadas e leu mais uma vez as palavras. Lembrança de Belfast. Gostava muito daquela bolsa porque a tinha ganhado de Joe 5 anos atrás, quando ele e Alf foram a Belfast em uma viagem de Pentecostes. Na bolsa havia 2 meias coroas e alguns pence. Ainda restariam 5 shillings depois que pagasse a passagem do bonde. Que noite agradável seria aquela, com todas as crianças cantando. Torcia apenas para que Joe não aparecesse bêbado. Ele ficava muito diferente quando bebia. Muitas vezes Joe havia pedido que ela fosse morar com eles, porém Maria achava que seria uma presença incômoda, mesmo que a esposa de Joe sempre a tratasse muito bem, e além disso tinha se acostumado à vida na lavanderia. Joe era um bom sujeito. Ela tinha cuidado dele e de Alf também, e Joe costumava dizer: a mamãe é a mamãe, mas a minha mãe de verdade é a Maria. Depois do rompimento em casa, os garotos haviam lhe conseguido a vaga na lavanderia Dublin by Lampliget, e Maria gostou do emprego. Antes tinha uma opinião desfavorável em relação aos protestantes, mas agora achava que eram boas pessoas, talvez um pouco quietas e sérias demais, porém mesmo assim pessoas com quem era bom conviver. Além do mais, tinha as próprias plantas na estufa e gostava de cuidar delas. Tinha lindas samambaias e trepadeiras, e sempre que alguém ia visitá-la, dava visita a 1 ou 2 mudinhas da estufa. Havia apenas uma coisa que a desagradava: as citações bíblicas nas paredes, mas a supervisora era uma pessoa tão simpática, tão gentil. Quando a cozinheira disse que tudo estava pronto, Maria foi até o salão das mulheres e começou a tocar o grande sino. Em poucos minutos as mulheres começaram a chegar em duplas e trios, esfregando as mãos escaldadas nas anáguas e baixando as mangas das blusas por cima dos braços vermelhos e escaldados. Sentaram-se diante das enormes canecas que a cozinheira e a surda-muda haviam enchido com chá quente, já misturado ao leite e ao açúcar em enormes recipientes de latão. Maria supervisionou a distribuição do bolo para garantir que cada mulher recebesse 4 fatias. Houve muitas risadas e gracejos durante a refeição. Lizzie Fleming disse que Maria com certeza acharia o anel, e embora Fleming tivesse dito a mesma coisa por muitos anos na véspera do Dia de Todos os Santos, Maria teve de rir e dizer que não queria saber de nenhum anel e de homem nenhum, e quando ela ria os olhos verdes brilhavam com uma timidez decepcionada e a ponta do nariz quase encostava na ponta do queixo. Em seguida Ginger Mooney ergueu a caneca de chá e propôs um brinde à saúde de Maria enquanto todas as outras mulheres batiam as canecas na mesa, e disse que lamentava não ter um pouco de porter para beber com o chá. E Maria riu mais uma vez até que a ponta do nariz quase encostasse na ponta do queixo e até que seu corpinho minúsculo se sacudisse todo porque ela sabia que Mooney tinha a melhor das intenções. É claro, afinal ela tinha as ideias de uma mulher comum. Mas como Maria ficou contente quando as mulheres terminaram o chá e a cozinheira e a surda-muda começaram a limpar a mesa de chá. Foi até o quartinho e, ao lembrar que na manhã seguinte haveria missa, mudou o ponteiro do alarme das 7 para 6.
Depois tirou a saia de trabalho e as botas de ficar em casa e estendeu a melhor saia em cima da cama e pôs as botinhas de sair junto ao pé da cama. Também trocou a blusa e, quando ficou de pé em frente ao espelho, pensou em como costumava se vestir para a missa de domingo quando ainda era menina, e olhou com uma curiosa afeição para o pequeno corpinho que tantas vezes havia enfeitado. Apesar da idade, ela ainda o considerava um corpinho bonito e em boa forma. Quando saiu, as ruas estavam brilhando com a chuva e ela ficou feliz por ter lembrado da velha capa de chuva marrom. O bonde estava cheio e ela precisou sentar no banquinho nos fundos do carro, de frente para todo mundo, com os pés mal tocando o chão. Organizou mentalmente tudo o que pretendia fazer e pensou em como era bom ser independente e ter o próprio dinheiro no bolso. Estava torcendo para que tivessem uma noite agradável juntos. Tinha certeza de que seria assim, mas não conseguiu deixar de pensar que era uma pena que Alf e Joe estivessem brigados. Nesses últimos tempos passavam o tempo inteiro brigados, embora durante a infância tivessem sido os melhores amigos, mas assim é a vida. Maria desceu do bonde no pilar e se esgueirou depressa em meio à multidão. Entrou na confeitaria Dovnes, mas a loja estava tão cheia que ela precisou esperar um bom tempo até ser atendida. Comprou uma dúzia de bolinhos variados de 1 penny e por fim saiu da loja com um grande pacote. Depois pensou no que mais iria comprar. Queria alguma coisa especial. Com certeza eles teriam maçãs e nozes em casa. Era difícil saber o que comprar e ela não conseguia pensar em nada além de bolo. Decidiu comprar um bolo de ameixa, mas o bolo de ameixa da Dovnes não tinha cobertura de amêndoa suficiente, então ela foi até uma outra loja na Henry Street. Lá passou um longo tempo olhando, e a estilosa jovem atrás do balcão, que sem dúvida ficou um pouco irritada com aquela presença, perguntou se por acaso ela estava procurando um bolo de casamento. O comentário fez com que Maria enrubescesse e abrisse um sorriso para a jovem, mas a jovem levou tudo muito a sério e no fim cortou uma grossa fatia de bolo de ameixa, fez um pacote e disse: 2 shillings e 4 pence. Ela pensou que teria de ficar de pé no bonde para Drumcondra porque os rapazes davam a impressão de não enxergá-la, mas um senhor ofereceu-lhe o lugar. Era um senhor robusto e estava usando um chapéu marrom, tinha um rosto quadrado e vermelho e um bigode cinzento. Maria pensou que tinha um ar de coronel e que era muito mais educado do que os rapazes que simplesmente mantinham o olhar fixo à frente. O senhor puxou assunto e começou a falar sobre o dia de Todos os Santos e o tempo chuvoso. Imaginou que o pacote estivesse cheio de guloseimas para os pequenos e disse que os jovens tinham mesmo que aproveitar a vida enquanto eram jovens. Maria concordou e brindou-o com tímidos acenos de cabeça e ãs. O senhor foi muito simpático, e ao descer na Canal Bridge Maria agradeceu e fez uma mesura, e ele retribuiu a mesura e ergueu o chapéu e deu um sorriso amistoso, e enquanto subia o terraço, com a cabecinha inclinada para baixo por causa da chuva, ela pensou em como era fácil reconhecer um cavalheiro, ainda que tenha tomado uns goles. Todo mundo disse a Maria está aqui. Quando ela chegou à casa de Joe. Joe estava lá, recém-chegado do trabalho, e todas as crianças estavam com as roupas de domingo. Também estavam lá 2 meninas grandes do vizinho e todos brincavam juntos. Maria entregou o pacote de bolos para que Alf, o menino mais velho, dividisse com os outros, e a senhora Donnelly disse que era muita gentileza levar um pacote de bolos tão grande e fez todas as crianças dizerem: "Obrigado, Maria." Mas Maria disse que tinha levado uma coisa especial para o papai e a mamãe, uma coisa que com certeza apreciariam, e então começou a procurar o bolo de ameixa. Olhou no pacote da Dovnes e nos bolsos da capa de chuva e depois na chapeleira, mas não o encontrou em lugar nenhum. Em seguida perguntou a todas as crianças se alguém o tinha comido, por engano, claro, mas todas as crianças disseram que não e ficaram com uma cara de quem não gosta de comer bolo se é para ser acusado de roubar. Todos tinham uma solução para o mistério e a senhora Donnelly disse que com certeza Maria tinha esquecido o pacote no bonde. Ao lembrar da confusão provocada pelo senhor de bigode cinzento, Maria enrubesceu de vergonha e raiva e decepção. Ao pensar no fracasso da pequena surpresa e nos 2 shillings e 4 pence que havia gastado para nada, ela quase começou a chorar. Mas Joe disse que não era nada e a fez sentar-se ao pé do fogo. Ele foi muito simpático. Contou a ela tudo o que estava acontecendo no escritório e repetiu uma resposta espirituosa que tinha dado ao gerente. Maria não entendeu por que Joe dava tanta risada com a resposta que tinha dado, mas disse que o gerente devia ser uma pessoa arrogante. Joe disse que não era tão ruim assim para quem sabia como tratá-lo, que o gerente era um sujeito tranquilo desde que ninguém mexesse com ele. A senhora Donnelly tocou piano para as crianças e elas dançaram e cantaram.
Depois as duas meninas do vizinho distribuíram as nozes. Ninguém conseguiu encontrar os quebra-nozes e Joe estava começando a ficar irritado e perguntou como esperavam que Maria fosse quebrar as nozes sem um quebra-nozes. Mas Maria respondeu que não gostava de nozes e que ninguém precisava se preocupar com ela. Então Joe lhe ofereceu uma garrafa de Salt e a senhora Donnelly disse que também tinha vinho do Porto em casa se ela preferisse. Maria disse que preferia não beber nada, mas Joe insistiu. Então Maria cedeu e os dois sentaram-se ao pé do fogo para falar sobre os velhos tempos e Maria achou que seria hora de fazer um elogio a Alf. Mas Joe respondeu que queria cair morto se um dia voltasse a falar com o irmão e Maria pediu desculpas por haver tocado no assunto. A senhora Donnelly disse ao marido que era uma vergonha falar daquele jeito da própria carne e do próprio sangue, mas Joe disse que Alf não era seu irmão e quase houve uma briga por conta disso. Mas Joe disse que não perderia a paciência naquela noite e pediu à esposa que pegasse mais uma Salt. As duas meninas do vizinho tinham preparado jogos típicos da véspera do dia de Todos os Santos e logo tudo voltou a ficar alegre. Maria encantou-se ao ver as crianças tão alegres e Joe e a esposa tão animados. As meninas do vizinho colocaram os pratos na mesa e depois levaram as crianças para a mesa, com os olhos vendados. Uma delas pegou o livro de orações e as outras três pegaram a água. E quando uma das meninas do vizinho pegou o anel, a senhora Donnelly apontou o dedo para a menina corada como se dissesse: "Ah, eu sei de tudo." Depois todos insistiram em vendar os olhos de Maria e levá-la até a mesa para ver o que haveria de pegar. E, enquanto estavam colocando a venda, Maria riu e continuou a rir até que a ponta do nariz quase encostasse na ponta do queixo. Levaram-na até a mesa em meio a risadas e a gracejos e ela ergueu as mãos como haviam pedido que fizesse. Em seguida mexeu a mão de um lado para o outro no ar e pousou-a sobre um dos pratos. Sentiu uma substância úmida na ponta dos dedos e ficou surpresa ao perceber que ninguém falava nada nem retirava a venda. Fez-se uma pausa de alguns instantes, e logo vieram uns quantos rumores e sussurros. Alguém disse alguma coisa sobre o jardim, e por fim a senhora Donnelly fez um comentário muito irritado a uma das meninas do vizinho e mandou-a jogar alguma coisa fora naquele mesmo instante. Aquilo não era brincadeira. Maria compreendeu que não havia dado certo daquela vez e que precisaria fazer tudo de novo, e dessa vez ela pegou o livro de orações. Depois a senhora Donnelly tocou o mesmo Claude Réel para as crianças e Joe fez Maria beber uma taça de vinho. Logo estavam todos alegres outra vez e a senhora Donnelly disse que Maria entraria para um convento antes do fim do ano porque tinha pegado o livro de orações. Maria nunca tinha visto Joe tão simpático como naquela ocasião, tão cheio de comentários agradáveis e lembranças. Disse que toda a família era muito boa para ela. Por fim as crianças ficaram cansadas e com sono, e Joe perguntou a Maria se não cantaria uma canção antes de ir embora, uma canção antiga. A senhora Donnelly disse: "Cante, Maria, por favor." E Maria precisou se levantar e postar-se ao lado do piano. A senhora Donnelly pediu às crianças que ficassem em silêncio e escutassem Maria cantar. Ela tocou o prelúdio e disse agora: "Maria." E Maria, muito corada, começou a cantar com uma vozinha trêmula e minúscula. Cantou Idrean det Dvelt e, quando chegou à segunda estrofe, cantou outra vez. Idrean det Dvelt in joy hide halls with vassals and servs at my side. And of all who assembled within those walls that was the hope and the pride. I had riches to great tocon, could boas of a high ancestral name. But I also dream, which pleased me most, that you loved me still the same. Mas ninguém comentou o erro, e quando ela terminou de cantar Joe estava muito emocionado. Disse que não existia outra época como antigamente nem músicas como as do velho Balfe, coitado, e os olhos dele se encheram com tantas lágrimas que no fim não encontrou o que estava procurando e teve de perguntar à esposa onde estava o saca-rolhas. Fim do conto. Apoie o canal, curta o vídeo e siga-nos.